Eu gostaria, de dizer que nós estamos, com a permissão de Deus, estudando nesses dias, ou na verdade já tem um tempo longo, sobre cosmovisão e cosmovisão cristã. Esse tem sido o tema das nossas aulas. Cosmovisão são as lentes através das quais a gente enxerga o mundo, Como nós nos enxergamos, como nós enxergamos Deus, como nós nos encaixamos nesse mundo de Deus. Eu tenho falado isso algumas vezes, que mesmo as pessoas que nunca usaram essa palavra, elas certamente têm uma cosmovisão, a maneira como a gente interpreta a vida. E inevitavelmente, para nós que somos cristãos, uma cosmovisão cristã, ela é uma exigência, que a gente vai conseguir ver tudo como se houvesse Deus e que Ele tem um plano para todas as coisas. Uma coisa que a gente falou lá meses atrás, no princípio desse estudo, é que quando as pessoas não têm uma cosmovisão saudável, elas acabam virando reféns desse mundo que a gente vive. Parece que a gente é uma bolinha de ping-pong, que alguém está batendo ela para lá e para cá e que a gente só toma pancada mesmo, ou que a gente é como uma folha solta aí no vento, uma hora está para lá, para cá e dá uma confusão. Mas a Bíblia tem a preocupação de mostrar o tempo todo que Deus, Ele é Senhor sobre tudo e que Ele governa tudo. Há umas aulas atrás, eu fiz uma menção meio geral, mas tem um teólogo importante da Holanda, diz, um tempo atrás, o nome dele é Abraham Kuyper. Ele fala assim que não há 1 milímetro, um palmo sequer da criação sobre a qual Jesus não diga, eu sou o Senhor disso. O lema dele e a abordagem teológica que ele tentou compartilhar muitas vezes é exatamente essa, de que nós como cristãos precisamos admitir que Jesus Cristo ele é Senhor sobre todas as coisas. O diabo tem tido espaço para agir nesse mundo e a Bíblia diz que ele é o príncipe do mundo. Mas Deus nunca deixou de ser o dono, o criador, e ele nunca deixou de ter o controle de tudo que acontece. E a promessa dele é de que, como ele criou no princípio, ele vai restaurar no fim e que durante toda a história ele continua sendo Deus. Irmãos, isso tem que mudar a maneira como a gente vê a vida, não tem? Trazer para a gente uma certeza de que por mais que pareça que está tudo bagunçado, tudo isso já estava na ótica de Deus bem. Aí você pergunta, pastor, você acha que Deus foi quem criou tudo isso então? Que Deus quem gerou toda essa confusão? Creio que não. É 25, mas vamos começar no 24. Atos, capítulo 24, versículo 24 também. Atos, capítulo 24, versículo 24. Pessoal, capítulo 24, versículo 24. Esse trecho, Paulo está perante Félix e Drusila, e ele diz assim, aqui Lucas narra, passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo, ele estava preso, e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Dissertando ele, então, acerca da justiça de Deus, do domínio próprio, do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse, por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, quando tiver tempo, chamar-te-ei de novo. Uma pausa aqui, pessoal. Atos, nesse capítulo, olha como é interessante que Paulo tem a oportunidade de falar com o governador. E quando Paulo fala com esse governador romano, ele casado com uma mulher judia, eles queriam saber um pouco da mensagem que Paulo pregava. E Paulo fala para eles sobre a justiça de Deus, sobre necessidade de domínio próprio. E Paulo também fala sobre o julgamento de Deus que está para vir. Então, olha essa palavra vindouro. Essa palavra, ela, como eu disse semana passada, ela é mencionada algumas vezes no Novo Testamento, como uma referência a eventos que Deus já tem em seu plano e que já foram anunciados e que vão acontecer em algum momento. Imagine que Paulo quis preparar esse casal a respeito de algo que ainda está para vir. E pessoal, existem coisas ainda por vir. Quer ver um pouco mais? Avança na sua Bíblia para Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. E
Nós vamos ficar só em Efésios um pouco, tá? Efésios, capítulo 1. Olha comigo o versículo 19 em diante. Efésios, capítulo 1, versículo 19 em diante. Efésios, capítulo 1, versículo 19, o texto diz: e conhecer, né, a palavra que deveria começar aqui, está falando nos versículos acima, e conhecer qual é a suprema grandeza do seu poder para com cada um de nós que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu Deus em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, acima de toda potestade e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também naquele que virá no vindouro. E pôs a Cristo, e pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser ele o cabeça sobre todas as coisas, assim ele o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Pessoal, olha mais uma vez como esse texto também fala disso. Jesus reina sobre tudo, governa sobre tudo, ele é Senhor sobre tudo, ele governa sobre aquilo que é presente, mas ele também governa sobre até mesmo aquilo que ainda virá. Alguém diz assim, mas pastor, o que é que Paulo tem em mente quando fala isso? Bem, reinos que se levantam, inimigos de Deus que se levantam, anticristos que se levantam, e talvez, e certamente, né, esse grande último anticristo que a Bíblia anuncia que virá. A palavra quer mostrar que o governo de Deus se estende sobre todas as coisas. E que quando nós pensamos não apenas no presente, mas também no futuro, Deus continua governando sobre tudo. Sabe, irmãos, os anos vindouros vão trazer para nós algumas coisas, certamente, né? Às vezes, como cristãos, a gente está observando uma coisa que está na moda, é que uma certa descrença naquilo que a Bíblia promete. Vocês vão concordar comigo? Parece que o tempo passa, quanto mais a Bíblia fica disponível, quanto mais pregador tem, quanto mais youtuber, quanto mais pregação na internet, não sei, às vezes a impressão que eu tenho é que as pessoas vão ficando cada vez mais confusas, desorientadas e até duvidando de coisas que a Bíblia diz. Vocês podem observar isso, né? Fala-se sim, muito de religião, mas hoje tem uma ideia meio assim, tem que começar a desmistificar a Bíblia, né? Começar a acreditar no que importa e parar de acreditar em tudo isso, como se tudo que é bíblico, tudo fosse símbolo, tudo é simbólico, tudo é história, né? Tudo é história da carochinha, tudo é conto para a criança, para motivar a criança. A pessoa fala, isso não é assim, né? Isso não é assim, isso é de outro jeito. Bem, olha o problema disso, irmãos. Essa ideia de começar a questionar coisas que a Bíblia fala é muito perigoso, porque isso gera um grande despreparo. Não promove na igreja aquele preparo que a Bíblia quer promover para nós, pensando assim, povo de Deus, se prepara para o que vem pela frente. E igreja, não caia nisso. A Bíblia, ela tem histórias. A Bíblia tem, vamos dizer, símbolos. Mas a Bíblia não é um livro de símbolos e histórias, que tudo que você lê não é bem assim. Senão a Bíblia não seria útil para a nossa vida. A Bíblia tem credibilidade. Ela sempre, desde que a gente observa o livro de Gênesis, a Bíblia sempre foi um livro que preparou os cristãos para eventos que ainda viriam. Olha como é interessante isso, irmãos. Lê os primeiros capítulos de Gênesis, por exemplo. Deus aparece para Abraão, faz um pacto com Abraão, fala, Abraão, coloca os animais aqui, nós vamos fazer uma aliança de sal, nós vamos fazer um pacto. 4 gerações vão ficar escravas no Egito, mas depois de um tempo alguém vai tirá-los de lá. Era um evento futuro. Abraão ainda nem tinha lá os seus filhos e seu neto, ele não tinha nem geração. Mas Deus já tinha dito, em um tempo que virá, isso vai acontecer.
e quase todos os livros bíblicos têm algo que aponta sempre para frente, como quem diz, prepare-se, o Deus que está agindo hoje, Ele continua agindo sempre, e sempre há algo que a gente pode esperar. E igreja, nós estamos esperando eventos para o futuro, com toda certeza. Eu quero hoje mostrar brevemente para vocês, baseado nesse material, certo? O estudo é tirado desse livro, que foi escrito por Gordon Schweikart. O livro fala sobre a teologia reformacional, um novo paradigma para fazer dogmas ou crenças cristãs. Esse livro não tem em português, mas ele está disponível nesse site aqui, né? Bem, quando alguém quiser alguma dica de algum bom livro, eu posso, assim, orientar quando possível. E pessoal, esse livro é muito interessante. Vocês vão observar. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês, baseado até no que esse livro inspira. Quando a gente fala sobre a realidade futura, a gente observa, irmãos, que abre-se uma porta. É discussão, suposição, muita especulação. Vocês vão concordar comigo que quando nós falamos sobre escatologia, volta de Jesus, o cristão passa por tribulação, não passa por tribulação, a gente vai morar no céu, é o céu que vem para a terra, Jesus reina na terra 1000 anos ou não reina, todo mundo vai para o céu, aqueles que não são de Deus vão ser destruídos ou têm realmente inferno. Como que funciona isso? Onde nós vamos morar no céu? Como que é? A Bíblia fala que é coroa, será que uns vai ter uma coroinha pequena, uns uma coroa grande? Como que funciona tudo isso? Gera-se uma série de especulações, concordam, irmãos? A gente não sabe como é o futuro. Por mais que a Bíblia diz, a gente não tem total certeza de como as coisas são, porque nossa mente é limitada. Então começa a ter assim, muita discussão. Igrejas se dividem, aqui tem, o Batista Livre pode ser um exemplo disso. As igrejas se dividem com divergência escatológica, o povo faz inimizade, vai lá para a internet, ao invés de celebrar o fato que Jesus vai voltar um dia, o povo quase se mata lá, né? Porque um acredita que é um pouco assim, outro que é um pouco assado, e o negócio vira um pé de guerra medonho, e a cabeça das pessoas vira uma meleca, né? Aí o povo não sabe o que acreditar. No meio de tudo isso, irmãos, o desejo que eu tenho é o desejo bíblico, é que a gente tenha uma compreensão bíblica que governe todas as nossas crenças. Irmãos, sempre vai haver discussão. Sempre houve discussão. Sempre houve discordância. Você vai perguntar ao pastor Tiago uma coisa? Você vai perguntar ao pastor João outra coisa? Ao pastor fulano outra coisa? Bem, talvez não vão concordar em tudo exato e plenamente. Mas existe um cerne bíblico, uma coluna, algo que não pode ser mexido. E isso deve governar os nossos pensamentos e a nossa maneira de ver a vida. Nunca esqueçam disso, irmãos. Jesus Cristo, Ele é repetidamente identificado como o Alfa, como o Ômega, como o princípio, o começo e como o fim. A Bíblia se preocupa em falar isso o tempo todo. Vocês não precisam abrir, ouçam apenas, né? A Bíblia diz, em Apocalipse assim, Jesus diz, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aquele que é, que era e que ainda há de vir, o Todo-Poderoso. João diz, quando vi, eu caí a seus pés como alguém que morre. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita e disse, não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último, aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves, não só da morte, mas também do inferno. Olha como Jesus fala dele mesmo, irmãos. Ele diz, eu estive morto, mas eu agora estou vivo, eu sou o princípio e o fim, eu faço parte de toda a história humana. Por isso que coloquei esse gráfico, essa pequena ilustraçãozinha, para te mostrar o seguinte: quando nós pensamos na pessoa de Jesus,
ele não faz parte apenas, irmãos, da redenção humana. Jesus Cristo não faz parte apenas da consumação da história humana quando ele vier buscar os seus e julgar o mundo. A Bíblia diz que Cristo é também o Criador do mundo. O Evangelho de João, capítulo 1, diz: no princípio Jesus era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Tudo foi feito por meio dele, por meio dessa palavra, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Colossenses capítulo 1 fala que Jesus criou todas as coisas para ele. Ele é cabeça, Senhor sobre tudo que existe. Quando você olhar para a Bíblia, lembre-se que Jesus Cristo, ele é o mediador, ele é o operador, tanto da criação, quanto da redenção humana, quanto também da consumação da história humana. Por isso Jesus diz: eu sou o Alfa, o Ômega, o começo e o fim, mostrando que ele participou do começo da história que está em curso hoje, mas ele também participa de toda a história até o fim. Jesus é o homem para todos os tempos, para todas as épocas. Sabe? Jesus Cristo, irmãos, ele continua reinando sobre todas as coisas. Existe, da nossa ótica, uma limitação de entendimento, porque a gente não sabe tudo do passado pelas nossas limitações. A gente não pode entender tudo o que está para acontecer. A Bíblia nos dá orientações, alguns fragmentos, como assim, uma pequena amostra daquela preciosidade que ainda virá. E nos fala um pouco de como Deus criou esse universo maravilhoso, nos dando detalhes que não revelam toda a grandeza e majestade do que aconteceu. Mas é interessante que Deus nunca nos deixou sem orientação. Deus se preocupou em dizer: no começo foi assim, foi motivado por isso, eu fiz dessa forma. Deus se preocupa em dizer como será o fim. E Deus, irmãos, tem algo em andamento hoje. Quando eu coloco que Jesus é mediador da redenção, significa que nós estamos vivendo hoje essa época da nossa vida. Nós estamos vivendo uma época em que Deus está redimindo a sua criação para que na consumação os redimidos possam entrar na morada que Cristo tem preparado para os seus. Deus está com uma obra em curso. Deus está trabalhando hoje, redimindo, salvando, perdoando pecados das pessoas. A criação já aconteceu, a consumação ainda virá, mas existe uma obra em andamento atualmente. Eu faço parte dela, você também faz parte dela. Fazemos parte de duas maneiras. Nós fomos redimidos, ou seja, nós fomos comprados por Deus. Mas nós também estamos contribuindo para que outros também sejam redimidos, para que outros também sejam salvos e se tornem propriedade de Deus como filhos. Essa, irmãos, é a história que está em curso. Nós sabemos da criação, sabemos que uma obra de redenção está em curso, mas também a consumação, o fim, o fechamento dessa história, nós aguardamos esse momento. E tudo isso tem a ver com a pessoa de Jesus, o Cristo. Depois eu posso abrir um espaço para uma troca de ideias, mas observem Efésios capítulo 1. Você deve estar com a Bíblia aberta lá, Olha no capítulo 1 comigo. Bem, eu coloquei versículo 9 e 10, mas eu quero começar no versículo 3, tá bom? Efésios capítulo 1, o versículo 3 em diante. Olha como essa passagem é muito interessante. Efésios capítulo 1, versículo 3, a palavra diz assim: bendito é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo,
para sermos santos e irrepreensíveis para Ele. E em amor, Ele nos predestinou para Ele, para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o consentimento da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente na pessoa do amado Jesus. Nele temos a redenção pelo seu sangue derramado. Temos a remissão dos pecados, ou seja, pecados perdoados, segundo a sua riqueza em graça. Graça que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Deus, então, nos desvendou o mistério da sua vontade, segundo o consentimento, ou seja, a vontade que Ele depositou em Cristo. E qual é esse plano, irmãos? Fazer convergir em Jesus Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Jesus, eu digo, no qual fomos feitos herança de Deus, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme a sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que já estamos esperando em Cristo Jesus, ou por Cristo Jesus também, em quem também vós, depois que ouviram a palavra da verdade, que é o evangelho da salvação, tendo nele crido, foram selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é a garantia da nossa herança, até o resgate da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Essa passagem, irmãos, é riquíssima, né? Talvez aqui a gente teria assunto para ficar assim, né? Anos falando de tudo. Mas olha como esse texto descreve o plano que Deus tem executado. Olha como Paulo vai dizer, olha, nós somos salvos porque teve uma intervenção divina. Somos salvos porque esse era o plano de Deus. Tudo isso é para a glória de Deus. E tudo isso tem a ver com Jesus. E o versículo 9, irmãos, e 10 fala que agora a gente pode entender qual é o plano de Deus. Nós podemos entender aquilo que está na mente dele. É como se Deus tivesse pegado aquilo que está na sua mente, o seu plano, a sua vontade, e falado assim, olha, eu vou mostrar para vocês qual é a minha vontade. E qual é a vontade de Deus, irmãos, que diz no versículo 9 e 10, é de fazer com que na pessoa de Jesus tudo possa convergir. Ou seja, que Jesus seja o centro de todas as coisas. Que tudo gire em torno de Jesus. Que tudo seja por causa de Jesus e para a glória de Jesus. O versículo 10 fala de fazer com que tudo venha convergir em Jesus na consumação do tempo. Ou seja, quando nós olharmos para toda a história humana, quando tudo estiver completo, nós vamos descobrir, irmãos, que o centro de tudo sempre foi Jesus. Que esse é o plano de Deus. Que Jesus Cristo seja o centro de todas as coisas. É por isso que a Bíblia fala, Jesus é o princípio e o fim, Ele é o alfa e o ômega. Como está escrito ali. Ao longo de todas as voltas e curvas da história, Jesus Cristo continua sendo a primeira e a última palavra de Deus para o mundo. Não importa, irmãos. O mundo dá voltas, tem desafios e dilemas e conflitos. E o mundo olha para o céu e fala, mas Deus, eu estou precisando de ajuda, orientação, me dá uma resposta. É como se Deus dissesse sempre, a resposta é Jesus. É Jesus o tempo todo. Tudo tem a ver com Jesus. Porque Ele é o Criador, Ele é o Redentor, Ele é aquele que consuma, que completa toda a obra. Sabe, isso, irmãos, é o cerne de todas as coisas. Quando nós pensamos na realidade futura, a realidade futura tem a ver com Cristo também. Na verdade, tudo tem a ver com Ele. Tudo tem a ver com a pessoa dele. E o próprio texto que nós lemos fala, nós fomos salvos, Deus nos trouxe para a sua presença,
nós ouvimos o Evangelho e cremos, Deus nos deu o Espírito Santo, e o final da história é: todos aqueles que receberam o Espírito vão ser resgatados da sepultura, ou os que estiverem vivos pelo poder de Deus em transformá-los vivos, e todos serão ajuntados com Cristo. Ou seja, nós estaremos convergindo em torno de Cristo, porque tudo tem a ver com Cristo. Irmãos, isso define tudo para nós. É por isso que quando nós vemos pessoas adorando e servindo a Deus por meio de outras pessoas ou elementos e colocando Jesus Cristo numa prateleirinha assim, né? Tipo, ele está lá, mas está ali, jogado no canto. É o maior erro que alguém pode cometer, irmãos. O ser humano pode ter boa vontade. O ser humano pode, andar de joelho até ficar no osso. Mas não pode errar nisso, porque tudo tem a ver com Cristo, irmãos. A gente pode derramar lágrima, pode fazer penitência, sacrifício, pode dar a volta no mundo ajoelhado em nome de alguém, de alguma coisa. Mas o plano de Deus sempre teve a ver com Jesus. Jesus é o homem para todos os tempos, para todas as épocas. Ele estava criando, ele está redimindo e ele vai estar no final de todas as coisas. E só para a gente concluir, eu trago uma citação do livro, tá? Talvez meio pequeno, difícil de ler, mas vou ler e observem isso. É por causa de tudo isso, irmãos, que eu compartilhei, que a consumação e o autor da consumação estão inseparavelmente ligados. Como no começo, assim também no fim, evento e pessoa, história e proclamação vão de mãos dadas, porque todas as coisas, sem exceção, estão em Cristo. Em sua pessoa e obra, tudo o que é criado está impregnado de sentido dado por Deus. A vida não somente tem sentido, como um dos atributos de Deus entre muitos, mas a vida, ela é sentido. Desse modo, toda a vida na sua totalidade, é religião. Por isso, está cheia de sentido, plenamente cheia de significado. Assim foi no começo. A criação foi cosmos, ou seja, mundo e não caos. Deus não criou o caos, Deus criou algo organizado e estruturado. O sentido pleno da vida foi definitivamente restaurado na cruz. E a ressurreição, onde Cristo venceu o absurdo do pecado e do mal, nessa nova era, nova fase, Cristo continua renovando o sentido da vida quando diz: eis que faço novas todas as coisas. Desse ponto de vista, a escatologia, ou seja, o estudo das últimas coisas, ele é completamente centrado em Cristo. No que a escatologia seja coextensiva com a cristologia. De toda forma, para entender o fim, temos que nos centralizar em Cristo e determinar quem Ele é. Uma coisa importante, irmãos: se nós queremos pensar no futuro, não tem como pensar no futuro sem Jesus. Não tem como pensar na criação sem Jesus, porque tudo tem a ver com Ele, né? Um pouco mais. A consumação, então, o fim de tudo, indica a restauração final da nossa vida no mundo, de tudo o que foi e que ainda há de ser. É um fato óbvio, irmãos. Quando nós pensamos no fim, nós pensamos numa restauração completa e final de tudo, porque é a promessa bíblica de que tudo será restaurado de maneira definitiva. Inclusive, aqui, toda a história do mundo se desenvolve escatologicamente para um fim cristocêntrico, ou seja, a história, ela desde o seu começo, ela já caminha para um fim determinado. Tudo já começou com a ideia de uma restauração final. Esse é o testemunho global da Escritura. O nosso conhecimento dos tempos finais de Deus, assim como o nosso conhecimento do seu tempo criador, depende totalmente da revelação bíblica. Então, sendo
que em ambos os extremos do drama escatológico, vemos confusamente como que através de um vidro, tanto no estudo do fim, como também no estudo das primeiras coisas, tem que ter a graça de uma saudável dose de santa ignorância. Bem, uma pausa aqui. Eu acho engraçado que o Spikeman fala, né? Quando estava lendo, estudando um pouquinho, ele vai falar assim, olha, a gente não consegue entender tudo plenamente, não é, irmão? A gente vê, mas é como quando você pega uma garrafa assim, bota ela assim, você vê um pouco da paisagem, você entende um pouco das coisas, mas não entende tudo, né? Sempre vai existir um pouco de ignorância no nosso conhecimento. Porque eu não estava lá no princípio. Eu não sei tudo que foi feito. Eu também não sei exatamente como tudo será no futuro. A única coisa que a Bíblia me garante é o Deus que estava controlando o começo, Ele também controla o fim, controla todas as coisas. Daí vem a nossa ignorância, que é uma ignorância permitida por Deus, certamente, né? É responsabilidade nossa esquadrinhar as Escrituras. Não é, irmãos, porque a gente não vai descobrir tudo, que a gente também vai parar a busca. Pelo contrário, né? Nós vamos esquadrinhar, cavar, procurar. Em humildade e submissão, mantendo abertas as nossas vidas ao grande dia do Senhor que virá. Ao avançar para Ele, levamos essa convicção de que Cristo não somente é o ponto de partida de toda a criação, mas Ele também é a meta. A sua volta, né, o seu retorno, introduz o Filho, quando o Filho entregar o reino ao Deus e Pai. Por quê? Quando todas as coisas estiverem sujeitas a Cristo, então também o Filho se sujeitará àquele que lhe sujeitou todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Então, finalmente, todo olho verá que o nosso mundo pertence a Deus. Uma citação de 1 Coríntios capítulo 15. Que a Bíblia, irmão, se preocupa em dizer: Deus controlou tudo, controla tudo, tem um plano para tudo. Nós vamos observar através da história que Jesus Cristo é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Tudo tem a ver com a pessoa dele. E no final das contas, quando Cristo tiver completado a obra, 1 Coríntios capítulo 15, não precisa abrir. Você pode ouvir. Vou dizer o que está escrito lá. Fala assim: então virá o fim, quando Jesus entregar o reino ao Deus e Pai, quando Ele houver destronado todo o governo, como tiver retirado as potestades e poderes. Porque convém que Jesus reine até que todos os inimigos estejam debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas estão sujeitas debaixo dos pés de Cristo. E quando diz todas as coisas estão sujeitas, certamente exclui o Deus Pai, porque foi Ele quem colocou tudo debaixo do governo de Jesus. E quando, porém, todas as coisas estiverem debaixo do domínio de Cristo, então o Filho vai se sujeitar ao Pai, para que Ele seja tudo em todas as pessoas. Confusão é inevitável, irmãos. Especulação, um conflito de ideias quando nós pensamos no futuro. Mas o apelo que eu faço para vocês, e é o desejo do meu coração, porque é o desejo bíblico, entenda que Jesus Cristo, Ele é o mediador de toda a história humana. Ele é o homem de todas as épocas e para todas as épocas. Tudo tem a ver com Cristo. Nada tem a ver com a gente, irmãos. Nada tem a ver com os apóstolos. Nada tem a ver com os heróis da história da igreja. Tudo sempre teve a ver com Jesus. O nosso estudo bíblico, a nossa expectativa do futuro, a nossa vida, tudo tem a ver com Cristo. Então, para concluir isso que eu estou dizendo, quando nós pensamos na era vindoura, naquilo que está por vir, nós sabemos o que esperar. Sabe o que nós estamos esperando, irmãos? A promessa que Jesus Cristo fez quando disse: espera um pouco mais aí. Ele fala para os discípulos, e nós somos discípulos. Ele diz: espera, suporta. Dias ruins virão, tribulações horrorosas. Prepara,
Você vai experimentar ela, se prepara. Mas ele diz, a trombeta vai tocar, o arcanjo vai dar o sinal, eu vou voltar e eu vou levá-los para estar comigo. E quando vocês estiverem comigo, vocês vão ver a glória que eu tenho desde a minha vida eterna. Essa é a promessa bíblica. E é isso que nós estamos esperando, irmãos. Esse é o cerne, aquela coluna bíblica que a gente não pode fugir dela. E quando nós entendemos isso dá para nós a segurança de que Deus não perdeu o controle de nada, que tudo está sob o seu controle e que a gente pode fazer parte desse grande plano. Tem sentido, irmãos?